Olá, vamos falar agora de uma questão que vai trazer o enfoque ambiental e aí ele está trazendo muito por uma questão bastante pessoal, bastante de conscientização. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou começar falando do conteúdo, depois eu vou ao texto. Por quê? Olha a pergunta qual é. Ele fala assim, ó, a conscientização ambiental é uma prática que precisa ser difundida para alcançar melhores resultados. O trecho acima conversa com o princípio ambiental dos 5 R's, principalmente com a ideia de... Então, no fundo, o que essa questão quer? Que dentro dos 5 R's, você traga qual é aquele R que representa melhor esse texto. Então, claramente é uma questão que pede a habilidade de você relacionar o que o texto está pedindo a um contexto, a uma ação. Então vamos só relembrar. Qual a ideia dos 5 R's? Por que isso traz conscientização? Porque a gente está falando de como fazer do planeta um lugar melhor, um lugar com menos poluição, um lugar em que a gente possa preservar os recursos naturais e tentar garantir o futuro da humanidade, garantir a sustentabilidade. Vamos só dar uma passada rápida nas práticas. A ideia de reciclar e reutilizar, sem dúvida, são as mais famosas, que é a ideia de ou você dar um novo uso a um produto sem ter que ir na natureza buscar mais, ou você transformar um produto em matéria-prima para novos produtos, de novo, sem ter que ir na natureza buscar mais, sem ter que gastar energia para produzir. Ou seja, esses dois são mais famosos e estão justamente ligados à ideia de ou dar um novo fim ao produto ou transformá-lo em matéria-prima para novas produções. Então, esses dois, sem dúvida, muito famosos. Quando a gente vem, por exemplo, para o reduzir, já começa muito a parte da conscientização, que é uma questão que fala o seguinte, olha só, já que você está consumindo, eu não estou falando para você parar de consumir, só estou falando para você consumir um pouco menos. Então, assim, será que não dá para reduzir nada do que você está fazendo? Será que o seu gasto energético precisa ser isso tudo? Será que a gente não consegue reduzir um pouco? Então, é essa a ideia. Não estou falando para você parar de fazer nada, apenas para você reduzir o que você vem fazendo. Quando a gente olha para aqui embaixo, que fala de repensar. A ideia de repensar é o seguinte, muitas vezes você está tão habituado a fazer uma coisa que você não para pensar se ela realmente é necessária. Então, quando você vai lá e fala, nossa, eu comprei um produto e esse produto ele veio embalado em 4 papéis diferentes. Aí você fala, caramba, eu nunca tinha reparado nisso, a gente gasta um monte só para embalar esse produto. Eu acho que a gente poderia abrir mão de alguns, eu acho que a gente poderia repensar a forma como a gente está transportando ele. Então essa ideia de você olhar para os processos que já acontecem e repensá-los e ver se você não tem uma maneira melhor, mais sustentável de fazer a mesma coisa, só que poluindo menos. E o último, que é a ideia de recusar. É a ideia realmente de você se posicionar e falar, olha só, eu quero comprar o produto, mas eu vou comprar de empresas que, por exemplo, possuam um selo de responsabilidade ambiental. Eu me recuso a comprar de empresas que fazem, por exemplo, desmatamento. Eu me recuso a comprar de empresas que não respeitam, por exemplo, as leis ambientais ou que não possuem um mínimo de legislação, um mínimo de autorização para fazer suas práticas. Então a ideia é de se posicionar e falar, não, eu não vou fechar, não vou comprar nada de empresas que não estejam ambientalmente corretas. Essa é a ideia dos 5 R's. Então o que a gente tem que fazer é ler o texto e ver qual desses R's combina mais. Então ele fala assim, ó, você já prestou atenção na quantidade e variedade de embalagens que acompanham os produtos que consumimos? Será que precisamos de todas elas? É certo que as embalagens são muito úteis, protegem os produtos contra a sujeira e o ataque de insetos e roedores, conservam os produtos por mais tempo e os deixam mais atraentes, facilitam o transporte e trazem informações importantes para o consumidor. O problema é que depois de cumprir sua função, eles acabam indo para o lixo. Então, qual dos 5 R's você acha que ele está falando? Ele te mostra algumas vantagens, mas ele te mostra um problema, ele fala, cara, não estou falando que a embalagem não tem a sua função, ela só vira lixo depois. E no começo, onde você vai descobrir que ele fala assim, você já prestou atenção? E aí ele faz a pergunta, na quantidade e variedade de embalagens que acompanham os produtos que consumimos? Então quando ele pede para você prestar atenção, quando ele pede para você, no final, se questionar sobre o lixo que aquilo ali produz, ele não está falando para você recusar, ele não está falando para você não consumir, e ele nem está falando de um processo de reutilização ou reciclagem. Ele está pedindo para você repensar. Quando ele fala assim, ó, você já prestou atenção? Ele claramente está pedindo para você repensar o projeto. Então, nesse contexto, o nosso gabarito é a letra D, repensar.